15 anos, 14, iam obrigado a trabalhar no café, obrigatório, principalmente nos matos, porque eles tinham um café, não é? Os portugueses tinham esse café, e o café, o mundo das roças era dos negros. Sim, sim. E eles entravam nas roças e pronto, queriam tomar conta daquilo que era nosso. Por exemplo, meu pai tinha 4 roças de café. Quando começaram a ir, então, portugueses lá em Nambangongo, queriam tomar conta de tudo. E então foram na fazenda do meu pai, obrigaram o meu pai para vender por um campo ali, um campo é quase esse bagunço todo, aquilo é o café. E então, eles vinham com pistola, você ou vendes ou coisa. E o meu pai diz assim, o meu café não está à venda. Mas você tem que vender para nós. E meu pai não queria. E então, meu pai deixou. Mas mesmo assim, ameaçaram, queriam comprar e não compraram. Queriam fazer de graça. Sim, sim, E sim. ficaram com as 2 fazendas. Sim. E a gente, naquilo que era nosso, a gente não podia fiar. Eles que mandavam. Porque mesmo lá em Angola, em Luanda, os meus pais estavam na terra onde eu nasci. Já não via meus pais 14 anos. Quando começou a guerra em 61, o meu irmão foi me buscar na terra onde eu nasci. Eu tinha um irmão já na cidade, foi com 14 anos, porque ia fazer uma busca em casa para ir trabalhar obrigatório. E o meu irmão fugiu. Fugiu para Luanda, capital. Meteu-se num caminhão que levava café para Luanda. Sim. E aí o meu irmão se enfiou naqueles sacos. Foi para aquela cidade, não tinha família nenhuma. Andou a procurar emprego, já era um miúdo de 14 anos, numa cidade tão grande, sozinho, sem conhecer ninguém. Sim. Minha mãe chorava tanto, porque passou-se uns anos sem ele dar notícia. E a minha mãe só chorava. Só mais tarde, um senhor também, que é lá de Nambangongo, que viu o meu irmão lá em Luanda. E então, ele depois fez uma viagem de Luanda para Nambangongo e foi nos dar a notícia. Ora, viu o André, que ele está lá, andou a procurar emprego, teve sorte. A senhora que recebeu era estrangeiro, o marido era português. E gostou muito do meu irmão. Olha, arranjou um emprego ali. Como ia tratar coisas para estudar, não é? Ele foi com 14 anos e ele já não se lembrava se foi batizado, se não foi. Mas a mulher, até a senhora, chegou com madrinha, batizou-lhe outra vez, batizou-lhe. Sim, sim, sim. E então viveu sempre nessa casa. Mais tarde foi para a terra, foi me buscar. Aquilo para mim acho que foi um milagre. E a guerra já estava a começar. A minha terra já se encontrava. Olha, mataram ali uma pessoa, ou mataram aquele, ou mataram aquele. Encontrava cabeças cortadas no balcão do chefe, não sei. Era muita coisa. Começámos a ouvir, olha, mataram fulano, ou mataram aquele. E depois havia lá comerciantes. Então, que eram os piores lá. E os negros começaram a se revoltar, sabe? Mandava tirar, antigamente o vinho era num pipo. E então, quando abaixava a tirar o copo de vinho, o negro já estava falta daquilo, olha, cortava a cabeça. Era assim.
E então foi na altura que o meu irmão foi lá na terra. E ele, quando foi para Luanda, eu tinha para aí quê? Para aí uns 10 anos. Uns 10 anos. Quando saiu da terra, eu tinha 10 anos. E então depois foi me buscar, sem mais, assim, sem menos. Eu vim buscar minha irmã, quero ir com ela para Luanda. E eu fiquei todo contente, vou com o meu irmão, e isso. Levou-me, minha mãe, meu pai, pronto, não é? Quer levar a tua irmã, então leva. E foi para Luanda, passando 2 meses, foi quando arrebentou a guerra. Já mesmo em Luanda. E lembra-se como é que foi isso? Lembro-me, porque havia um sítio chamado As Barrocas, que era uma lixeira. Muita gente que passava lá para ir trabalhar no centro. Encontravam pessoas mortas. Aí então pronto, começou a guerra. E aí começou sempre, a gente não podia andar lá à vontade na cidade. E eu, por exemplo, com 10 anos lá na minha terra, nós já trabalhávamos muito, mas era para nós. E havia muitos. Só quem saiu lá trabalhar obrigatório foi uma minha irmã. Obrigada, a gente não podia piar, não podia dizer nada. Mas vocês eram obrigados a ir trabalhar por algum colono? Ou era Sim, por colonos? Por os colonos. Muitos mesmo, muitos. E eles pagavam ou tratavam-nos como no tempo da escravatura? Eles não pagavam nada. Abusavam do poder? Só sabe o que eles davam? Um saco de farinha e um saco de peixe seco. Sim. E dormia-se, nem havia camas, nem nada. Era numa esteira que se dormia. Aí então, pronto, quando eu estava em casa, com 10 anos, andei na escola, não estudei mais porque eu tive medo de apanhar. Porque antigamente os professores lá eram maus. Era um português que saía da cidade para ir nos matos ensinar. Mas eram maus, meu Deus. E eu então, de vez de ir na escola, ficava na mata, pendurada no pau. Os meus pais nem sabiam, saíam para ir trabalhar. E eu, para ir na escola, olha, metia-me a comer goiaba em cima do... E então, pronto. E comecei a trabalhar para o nosso café, porque nós tínhamos milhos e batata e tudo. Nós que fazíamos. Por exemplo, de comer não faltava, a gente nunca faltava de comer. Qualquer mulher podia pescar, havia muito peixe, havia muita coisa, até mesmo bichos selvagens, aqueles bichos como pacaça, porco, espinho, há muitos bichos lá que se comia, mas boa carne. E pronto, quando eu fui para Luanda, quando começou a guerra, estive em Luanda 14 anos sem ver meu pai, sem saber a notícia dos meus pais. E depois, mais tarde, é que eu soube que uma senhora que foi lá apanhada com as netas, foi apanhada lá com as netas, eles a fugir dos tropas para não serem mortos. E a velhota corria com os netos e os tropas, olha, Mas eram os portugueses, sim. tropas portugueses. E então essa E senhora, eles não tinham feito nada de mal? Não tinham nada, só estavam a fugir quando viram as tropas. Mas eles não pensavam que era um homem que ia fugir com as crianças. Porque a mulher era assim alta e não tinha cabelo. Não tinha cabelo, eles pensaram que era um rapaz. E então deram um tiro nas pernas. Sim.
Depois então foi caçado e foi levado para Luanda, onde eu estava com o meu irmão. E depois então veio no noticiário que apanharam uma senhora assim, com o nome de fulano de tal, que veio de Namongongo. E trazia duas netas que estavam internadas no hospital de São Paulo. E então, quando eu ouvi o nome, eu disse para o meu irmão, eu conheço. Era um nome assim esquisito, Mamacumba. E então fomos lá lhe visitar. Essa senhora, ele me deu notícia, mas o meu irmão, que a minha mãe tinha morrido, que não se aguentou na guerra. Quer dizer, não levou tiro. Teve uma doença, sangue. Ela deitava sangue pela boca. Tipo malária, Sim. ébola. Parece que é isso. E então depois dormia num sítio. E eles andavam sempre só na mata, andava só na mata. Eles estiveram num sítio, ouviam as bombas a cair e eles tinham que fugir então daquele sítio para ir a correr. Depois tinham criança, a minha irmã tinha três filhos. O outro já era grandinho. E o outro era um pequeno. Porque lá quando você está a fugir e a criança começa a chorar, é um perigo. Aí muita gente que morreu por causa das crianças chorar por causa da fome. Sim. Quer se dormir de um lado, já tem que fugir para ir para o outro lado.